pessoal, falamos dos incentivos, falamos um pouco da parte conceitual das emissões. Agora entrando um pouquinho mais da onde que vem, né, essas emissões, vou abordar a parte de combustíveis, né, até de uma maneira bem superficial, para tentar usar uma linguagem talvez diferente, para aqui compartilhar algumas informações que eu pesquisei de uma forma geral, para que possamos nos conscientizar de qual combustível optar, porque temos à disposição carros flex. Qual melhor utilizar, o etanol ou a gasolina? Muito provável no futuro podemos colocar também diesel nessa mistura. Bom, eu quero compartilhar um pouco essa informação que eu pesquisei sobre os combustíveis com vocês. Bem porque o consumo de energia no Brasil cerca de 33%, a maior parte, é utilizada no transporte, seja marítimo, aéreo, rodoviário. Mais 33%, a grande parte da energia no Brasil provém dessa fonte dos transportes, que é o objetivo do nosso estudo aqui. Os outros 30% provém utilizado em indústrias, né? As indústrias utilizam essa energia, né, que produzimos. 10% residencial, 8% de outros setores, 5% da agropecuária e por aí vai. Na torre de destilação, né, fracionado do petróleo, que passa por um forno, da onde o petróleo sai, existem diversas temperaturas. E quanto mais alta a temperatura, melhor o produto. Né? Mais caro, mais energia empregamos para obter aquele produto. Né? Então ele basicamente tem um potencial energético melhorado, porém gastamos muita energia para produzir ele. E existe a escória também, que é aquilo que a gente colocou pouca energia, né, mas é um material que meio que não serve para muita coisa, que é o caso do betume. Né? Então nessa torre os principais produtos de cima, né, de baixo para cima, né, elencando, é o betume, né, o óleo lubrificante, o combustível, o óleo combustível, né, o óleo diesel, a parafina, a nafta, aí vem a gasolina e por último o GLP, o gás liquefeito de petróleo. E cada combustível desse é classificado em função, né, do seu poder calorífico, que é o quanto que aquele combustível consegue gerar de energia ao entrar em uma combustão. Lógico, uma combustão perfeita, que é aquela combustão que gera apenas o CO2 mais água e o resto é convertido em energia. Um processo que não existe. Né? Sabemos que é imperfeito, processo de combustão, e são os gases provenientes dessa queima imperfeita que acabam prejudicando o nosso ambiente. Então, no caso, o bagaço da cana, né, com 50% de umidade, ele tem em torno de 8,6 quilojoules, né? Então é joules vezes 1000 por quilo do material. A palha de cana, de açúcar, a gasolina. A gasolina, por exemplo, ela tem 45 quilojoules por quilo de energia. E o álcool? O álcool ele tem menos energia. Aí cabe aquela dúvida, né? Eu tenho um carro flex, qual que anda mais? É etanol ou a gasolina? Teoricamente, né? Se a conta fosse simples, eu diria a gasolina, porque a gasolina tem um poder calorífico maior, ou seja, ela tem um poder de explosão muito superior que a do etanol. Mas diferenças de construção fazem com que o veículo funcione até melhor, às vezes seja até mais eficiente, tenha um desempenho melhor no etanol.
né? Mas na questão, né, de poder calorífico é imbatível. A gasolina é maior que o etanol. E o diesel? O óleo diesel ele tem basicamente a mesma poder calorífico da gasolina. Então, por que não utilizamos, né, aquela mesma dúvida, então por que não utilizamos a gasolina ao invés do óleo diesel? Porque os veículos rodoviários utilizam mais diesel? Porque a construção de um motor a diesel é diferente da construção de um motor a gasolina. E conseguimos, através dessas diferenças construtivas, aproveitar melhor o diesel do que a gasolina. Preferivelmente é melhor utilizar o diesel para o setor rodoviário. Existe o biodiesel. O biodiesel, né, por incrível que pareça, né, é uma forma sustentável do óleo diesel. Ele não tem uma perda como o etanol tem, né, em relação à gasolina no poder calorífico. Enquanto o diesel está em 45 kJ por quilograma, ele tem cerca de 37, no caso, se ele for derivado da mamona. Mas no Brasil, a maior parte vem da soja, que é mais alta ainda, 39. Então a perda é bem insignificante no caso do biodiesel. Aí está uma deixa, né? Porque o governo vem insistindo e subsidiando insistivamente, ano após ano, o aumento do percentual de biodiesel no diesel. Então, mais uma vez, né, falando sobre o poder calorífico, indica a quantidade de energia que um combustível libera quando queimado. Ele pode ser expresso em kJ, megajoule por quilograma, massa ou litro. Então, quanto maior os átomos de carbono e hidrogênio nessa molécula de combustível, maior tende a ser o poder calorífico desse combustível. No caso, a gasolina de 42 a 44, o diesel de 42 a 45, o GNV de 50 a 55, lembra? Ele está lá no topo, né, da torre de processamento do diesel, do petróleo. O biodiesel, né, proveniente da soja, entre 37 e 39, e o etanol lá no topo, lá embaixo na nossa tabela, com 26 a 30. Então, concluindo, né, o GNV tem o maior poder calorífico por quilograma, mas como ele é um gás, sua densidade volumétrica é baixa. Então, por litro, ele não é tão vantajoso, né, porque ele é comprimido. E o etanol tem menos energia disponível que a gasolina. Essa é a conclusão que podemos chegar. Um dado também muito importante nos combustíveis, uma característica, uma especificação, é a massa específica e densidade. A massa específica, né, ou densidade, para quem preferir, de um combustível, mede quanto um determinado volume pesa. A gasolina, ela é menos pesada, digamos assim, menos densa que o diesel, né? Aproximadamente bem parecido com o etanol, por isso que os dois misturam, é possível misturar a gasolina e etanol e formar um combustível só, né? No caso, a água, né, que tem a densidade em torno de 1, né, kg por litro, ela, quando você mistura com gasolina ou com etanol, você percebe a diluição em duas partes físicas, né? A mistura, você consegue então medir quanto que aquele combustível tem de percentual de etanol em relação à gasolina, porque a água ela acaba se misturando com o etanol e separando da gasolina. A quantidade de carbono também influi muito na molécula da gasolina, do diesel, do GNV e do biodiesel. A quantidade de carbono no diesel e no biodiesel é imensamente maior que no etanol, por exemplo, que tem 2, enquanto no diesel tem de 12 a 16 partículas de carbono. Lembra? Então, o que sai lá no escapamento do carro, né, é um carbono queimado. Quando existe uma combustão imperfeita, a chance, né, de um diesel poluir muito mais que um veículo a etanol
pela quantidade de carbono, é muito maior. Cada partícula, né, cada molécula tem uma energia, né, associada. Né? Enquanto o carbono e o oxigênio ele é inerte, ele está agregado, né, à atmosfera e tem de 12 a 16 gramas, né? O hidrogênio tem 1. Então, né, falando um pouco mais dessa densidade energética, né, é possível ver que o maior partícula, né, que contribui mais para esse poder calorífico é o hidrogênio. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas eu volto na próxima aula para a gente continuar esse assunto que eu julgo ser bem interessante, bem curioso, e com esse conhecimento vocês vão poder optar, né, nessa questão de sustentabilidade por qual combustível pôr no tanque do carro de vocês, por exemplo, ou em qual transporte utilizar. Então, até a próxima aula. Muito obrigado.